Bom, então, pessoal, e aí? Qual que é o impacto de ter um conceito de ser humano? O que significa na prática eu saber que pertenço à espécie humana? Já pensaram sobre isso? Né? A biologia dá vários elementos que nos assemelham aos animais, aspectos físicos, a organização celular, reprodução, respiração, dentre outros. E a logosofia usa uma estratégia diferente. Ela procura nos mostrar o que nos diferencia dos demais seres. E valoriza muito. Quais são essas grandes diferenças? É o aspecto mental e o aspecto espiritual do ser humano, que vai significar a oportunidade dele evoluir e dele poder mudar por própria decisão. Então, eu nasci de um jeito, mas eu posso decidir me tornar de outro jeito, não é isso? E isso é muito interessante, nós vamos explorar esse tema. Porque o que eu tenho aprendido é que, se eu consigo ensinar um conceito grande, um conceito amplo de ser humano para o meu filho, ele vai naturalmente sentir uma responsabilidade maior sobre a vida dele, sobre o que ele tem que cumprir na vida dele. Bom, então hoje nós vamos ouvir, primeiramente, aí, o Davi Lima, médico, pesquisador da ciência logosófica, pai de 3, que agora já são adultos. Davi vai contar, e ele vai nos dizer o que deu certo, o que deu certo com os filhos dele. E nós vamos ouvir também a Maria Natália, que é professora, pedagoga e também é pesquisadora da ciência logosófica, mãe de 2 crianças, são crianças, né, Natália? E a Natália vai nos falar aí das técnicas, né, que ela utiliza aí no dia a dia para passar esse conceito importante para os filhos. Então, eu queria até pedir para os dois, eles vão sentar aqui, eu vou até ceder o meu lugar aqui para que eles possam falar diretamente para nós. Queria pedir para eles aí falar em uma frase o que impactou na vida dos seus filhos ter passado esse conceito de ser humano, para gente ir para a prática. Vou passar a palavra para os nossos 2 convidados e você dê aqui um lugar para eles. Obrigada. Boa noite a todos. Tema grande, né, Davi? Formação do caráter dos filhos. E ainda não tem dúvida que os grandes conceitos vão formando esse caráter, né? E um desses grandes conceitos é o conceito de ser humano. Então, tentando responder aí a pergunta da Silvia, em uma frase, o impacto desse conceito na vida dos meus filhos, e eu sinto que um desses impactos é eles irem se sentindo capazes de fazer mudanças na própria vida, né? Fazendo mudanças e podendo auxiliar os demais também, à medida que eles vão conhecendo todos esses recursos que o ser humano tem. Então, eu sinto que esse é um dos impactos que eu vejo na vidinha, e eu vou estar relatando alguns exemplos disso ao longo dessa live. Bom, então vamos começar, né? É uma grande responsabilidade, né? A gente, como pais, e formando o caráter dos nossos filhos, né? Favorecendo esse caráter. Mas algo que nos auxilia é um amor. Quando eu coloco a imagem dos meus filhos, né, é um amor que é um amor divino, não é mesmo, Camila? Um amor, sim, que é difícil até a gente mensurar. E esse amor divino nos abre oportunidades, porque a gente quer ser melhor e quer oferecer o melhor de nós para as crianças, para as pessoas que a gente mais ama. E às vezes a gente quer oferecer o melhor e quer ter um plus, né? Quer ser melhor para oferecer mais ainda. E eu sinto que aí você consegue ir tomando outros recursos, né? Favorecendo e adquirindo outros conhecimentos para você ir oferecendo esse algo mais. Isso aconteceu comigo em relação ao conceito de ser humano, porque eu tive que buscar recursos. Você imagina se os meus filhos chegam para mim e perguntam: mãe, por que existe o ser humano? Por que Deus criou o ser humano? O que é isso? Por que é tão diferente o ser humano dos demais seres? Bom, então eu sinto que eu tinha que me capacitar, né, para responder essas perguntas. Eu selecionei algumas experiências, né, algumas vivências, algumas reflexões que eu fiz em relação a esse tema,
E ao longo da live eu vou estar trazendo para vocês algumas dessas experiências que vai refletir um pouco do que eu tenho aprendido e praticado com os meus filhos em relação ao estudo da ciência logosófica. Mas, Davi, me conta aí um pouquinho. Pois é, inicialmente eu quero desejar boa noite a todos que nos assistem, né? Obrigado pela oportunidade e agradeço também à Fundação Logosófica por esse convite. E realmente, Natália, eu consinto com o que você disse. Essa questão da educação dos filhos, a formação do caráter deles, é um tema da maior transcendência, né? Eu diria que ele é vital, essencial. Por quê? Eu diria que ele é vital porque, a partir do momento que nossos filhos vão adquirindo orientações para cultivar valores morais, para que busquem se tornarem seres humanos melhores, eles vão poder contribuir com as próprias vidas de forma mais independente, mais feliz, não é? E contribuir não só com a sociedade, mas também com a humanidade, que está tão carente aí de jovens, de seres humanos que possam ajudar a reverter esse quadro que a gente assiste no mundo, né? Com tantos desvios. Mas, ô, Natália, eu penso que esse processo, então, de educação dos filhos, né, é algo que começa no indivíduo, então. E eu, como pai, eu sempre também quis o melhor para meus filhos. Qual pai que não quer o melhor para seus filhos, não é? E a gente realmente busca formas e maneiras de contribuir para a formação deles. Bom, eu recebi muitos meus pais, da minha família de origem. Eu sou muito grato pelo legado que eles deixaram na formação do meu caráter. Foram pais muito cuidadosos, vivi num lar, assim, muito sadio, muito alegre, e isso possibilitou que eu tivesse essas bases, né? E hoje eu vou dizer também algumas coisas aqui. A Silvia perguntou o que ficaria em uma frase. Eu diria que eu posso hoje observar meus filhos como pessoas mais equilibradas, felizes, e eles são muito confiantes no que eles escolhem para eles mesmos, sem precisar buscar alternativas e pedir muito que as outras pessoas ajudem nos campos da vida, sabe? Mas e você? Me fala um pouquinho dessa sua missão aí de mãe. Olha só, muitas vezes eu me pego pensando, né? Esse que você trouxe, esse ser melhor, esse algo que vem surgindo de dentro, né? Para a gente ir oferecendo algo aos nossos filhos. Não estaria aí a essência do objetivo do ser humano, né? De evoluir, de ser melhor e também de oferecer algo para a humanidade, né? Por exemplo, os nossos filhos que formam, fazem parte da humanidade, né? E para oferecer algo para eles, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter os recursos. Então, às vezes, eu me pego fazendo algumas reflexões, sabe? Que eu sinto que eu não chegaria sozinha, ou eu demoraria muito tempo para chegar. E uma dessas reflexões é que ser mãe, e aí eu vou ampliar aí, né? Que eu acho que ser tia, ser avó, né? Ser avó, ser educadora, nos abre a portas. Porque esse amor que é divino e que faz com que a gente queira oferecer algo para os demais, faz com que a gente, por uma necessidade até moral, a gente queira novos recursos, queira novos conhecimentos. Para isso, a gente vai ter que fazer esforços, né? Então, olha a chance, né, de ser educadora, nos abrir portas via sensível para buscar todos esses elementos para oferecer este algo a mais. É importante para os nossos filhos. Bom, eu tenho, como a Silvia disse, né, 2 filhos, um de 6 anos e um de 7, e eu me recordo de, desde nova ainda, muito antes de ser mãe, de fazer muitos questionamentos, né? De ter já aí formando essa imagem da mãe que eu gostaria de ser. Então, que mãe que eu queria ser? Que conceitos eu gostaria de levar para os meus filhos? Eu já tinha alguns deles. Que conceitos que eu ia ter que buscar para oferecer? Que ser humano que eu quero que ele seja? Que imagem de ser humano eu tenho e que eu quero que meus filhos sejam? Bom, minha primeira filha, hoje com 7 anos, ela demorou um pouquinho para vir, né? Foram várias tentativas, e quando ela veio, foi uma alegria, não só minha e do meu esposo, como até dos amigos, né? Dos familiares. Então, eu me recordo, né? Primeiro filho, a gente sai do hospital com aquele, né? Pituquinho, né? Aquela pituquinha, de repente você está lá no carro, aquele pituquinho, mais o marido, e a gente vai para casa sem os médicos, né? E aí agora é a hora de colocar em prática aquela imagem que eu tinha de mãe.
E aí isso vai se formando ao longo da experiência. Já o meu filho, André, veio assim, gente, muito rapidinho, veio meio num susto, um susto muito bom, né? Clarice estava com 1 ano e 1 mês, ou seja, ela estava dando lá seus primeiros passinhos, e o André nasceu. E foi o melhor presente para a Clarice, né? Eu lembro que quando a Clarice foi me visitar no hospital, o André estava no bercinho, minha cama ao lado, né? A Clarice olhava para o André, eu tenho certeza que ela achou que era o boneco de presente, o melhor presente da vida dela, né? O boneco, porque ela queria pular no bercinho e já começar a cuidar daquele boneco, né? Então, eles vivem, são idades próximas, 6, 7 anos, 1 ano e 1 mês de diferença. Então, eles vivem, brincam muito e brigam também, né, gente? Brigam, mas é interessante porque nisso está parte das experiências que eles vivem. E cabe a nós, adultos, ir orientando para que isso se transforme em momentos também de aprendizagem, vai formando eles como seres humanos, formando o caráter deles. Mas, Davi, me conta um pouquinho, seus filhos, eles estão um pouquinho mais velhos que os meus, né? Sim. Bom, meus filhos já estão grandes, né? Já são adultos. Eu tenho 3 filhos, né, Natália? E pude viver aí, estou vivendo ainda muita experiência com esses filhos, né? Bom, a mais nova, a caçulinha, já está com 20 anos, já está na faculdade. O do meio é um jovem também, está cursando medicina, já está aí caminhando quase para se tornar médico. E olha, você está me olhando assim, assim, ó, como eu sou médico, você deve estar imaginando que Seguindo, eu, né? que eu segui. Eu Que você fez, Davi? nunca sugestionei e falei para os filhos fazer medicina. Ao contrário, eu sempre falava, olha, medicina é uma profissão dura, muito difícil, tem que estudar, é maravilhosa, né? Como dizia um paciente amigo meu, tão sublime quanto espinhosa. Então, diz, olha, tem que consagrar, tem que estudar muito, e às vezes implica em sacrifício, não é? Mas isso, às vezes, até provocava uma reação da minha esposa. Ela falava assim, mas você está tirando a vocação dos meninos? Assim, vocação não. Vocação, eles têm que realmente seguir aquilo que eles querem fazer, né? E não porque o pai é médico. E a pequena lá, ela dizia, olha, pai, quanto mais você falar para não fazer, mais eu vou fazer. E acabou entrando para a faculdade de medicina. A mais velha também já se formou, né? E hoje ela trabalha comigo, é uma alegria muito grande, ela está com 30 anos, tem sido assim, uma experiência maravilhosa. E eu vou dizer uma coisa, antes dessa live, eu perguntei para eles, Natália, o que é que ficou na vida de vocês? O que cada um de vocês poderia dizer que ficou como fruto da educação que eu dei para vocês, nessa figura do ser humano? O que vocês aprenderam no Colégio Logosófico, que impactou e que vocês hoje consideram que ajudou a formar o caráter de vocês? E, olha, as respostas foram muito interessantes, mas eu me surpreendi. Mas uma delas respondeu assim, olha, pai, eu estou entendendo que eu sou um ser humano biopsicoespiritual. Eu falei assim, mas como assim biopsicoespiritual? Também teórico, né? Me explica mais. Ela falou assim, não, o ser humano tem 2 naturezas. Ele tem uma natureza física e uma espiritual. Eu perguntei, como assim? Bom, ela explicou dessa forma. A natureza física é essa, na qual eu sou semelhante aos outros seres, né? Os animais, a parte biológica, e também a minha vida de relação, ou seja, as minhas atividades, o cuidado com o meu físico, a alimentação, os amigos, as rodas sociais, essa parte da vida física. Mas se eu não equilibrar essa vida, buscando compreender e entender outras partes da vida, que é essa que diz respeito à evolução do ser humano, eu estarei incompleto. Então, ela já trouxe essa compreensão que ela deveria seguir a vida, buscar a vida profissional, familiar, social, mas conquistando um tempo em equilíbrio para cuidar dessa parte, não só da psicologia, mas dessa parte de ser humano. E aí eu fiquei muito feliz em ouvir e falou exatamente isso que você comentou, dessas 2 grandes missões do ser humano, né? De ser melhor, de evoluir e ajudar o próximo. A mais velha, por exemplo, comentou assim, pai, hoje eu me sinto uma pessoa mais confiante, eu me sinto alegre. Quando eu era criança, eu era muito tímida. Eu lembro seus conselhos dizendo, olha, minha filha, você dá um sorriso, dá um bom dia, você pode ir promovendo isso e se tornando um ser mais confiante. E ela, hoje, confirma que isso é algo natural na vida dela. É bom, né, Natália? Mas se ela não fosse tão mais, né, de 30 anos, já adulta, eu ia falar, que fofo. Pois é, tá vendo? Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que nos ouvem. Nunca desistam, porque tinha algumas fases dos meus filhos, na adolescência, que eu falava assim, não tem jeito, não é possível. Mas eu sempre continuei plantando, ensinando, dando conselho. E hoje a gente vê o que a gente planta, floresce. Então, esses frutos que hoje a gente vê na vida dos filhos é algo assim, de emocionar.
Mas vamos lá, Natália, e você? Me conta mais um Falando pouquinho da sua nisso, educação dos então, seus né, filhos. Davi, não sei se acontece com você, mas o estudo logosófico me traz ideias. Só que aí você tem que praticá-las, né? Uhum. E uma dessas ideias que eu coloquei em ação foi fazer um plano mesmo, por escrito, um plano de evolução para cada um dos meus filhos. O que que isso significa? Eu precisei recordar tudo que eu já sabia, assim, sobre a infância, as características da infância, né? Os conceitos que eu já tinha e que eram essenciais para a formação deles, né? A formação do caráter deles, e fui observando. Então, eu observava as tendências, as características deles, os pensamentos, os valores, muitos pensamentos lindos, mas também tinham aqueles que não eram tão lindos, e eu ia escrevendo, ia fazendo um plano de ação para ajudá-los. Agora, para isso ser possível, eu sinto que eu também precisei, venho fazendo isso, né? De ir buscando enxergar a minha própria realidade interna. Porque Mas que se eu não... interessante, Natália, você fez um plano de ação. Plano, Bom, eu plano. vou me permitir te interromper só um minutinho, porque eu lembrei de uma coisa que nem estava no script, tá? Eu também fiz planos para meus filhos, olha só. Eu, quando eram pequenos, eu abri um arquivo, os arquivos no computador, e eu nomeei como Kids, K-I-D-S. E a cada ano eu renomeava para ir acrescentando e colocando o nome de cada um. E colocava subpastas, nas quais eu colocava, por exemplo, as inclinações, eu escrevia documentos, observações que eu fazia sobre eles. E colocava também, escaneava as cartinhas, colocava fotografias. Então, hoje eu tenho realmente um dossiê, dá para fazer um livro da gente vida bem mais deles. avançada. Não, mas você está bem jovem ainda, né, Natália? Você está começando. Mas quando eles tinham idade sua, eu não sei se eu já tinha esse plano tão sofisticado igual o seu. Mas o certo é que isso foi muito importante e tem sido. E hoje eu continuo com esse plano. Eu ainda observo traços da psicologia deles. Eu envio vídeos, links, podcasts. Eu crio momentos para conversar com eles, para exercitar a reflexão e pensar. E com isso eu posso aprender muito também. Essa é outra possibilidade, né, de aprender muito com os filhos, que é sempre oportunidade. Mas desculpa te interromper, continua, Natália. Gente, na verdade, a gente acaba fazendo um plano de evolução para nós também, né? Porque à medida que a gente vai conhecendo a nossa própria realidade interna, os nossos pensamentos, né? Os nossos valores, nossas dificuldades, defeitos, a gente vai sendo capaz também de ir identificando alguns aspectos dos nossos filhos e poder ajudá-los em relação a isso, né? E eu, outro dia, Davi, o pai estava junto do André, o André é meu filho, aí o André chega para o pai e fala o seguinte: papai, hoje eu fui valente. O pai, né, coruja, né, babão, falou assim: ai, como assim, André? O que aconteceu? Aí ele falou, né, eu estava aqui com um pensamento de preguiça, pai, mas eu venci e fui fazer o meu dever. Quando meu marido me contou isso, olha só, quantos anos ele? ele estava com seis, Seis anos, seis identificou anos, isso. gente. Olha só. E aí, meu marido me contou assim, gente, me deu uma alegria, porque eu sei, realmente ele tem esse pensamento. Ele tem o pensamento da preguiça, eu sei os esforços que a gente vem fazendo para mostrar para ele, a gente o colégio, né, que esse auxílio é muito importante. Então, a gente vem fazendo esse esforço de ir mostrando para ele os prejuízos que a preguiça pode gerar na vida dele, que já vem gerando na vidinha deles, né? Porque isso torna as atividades mais pesadas, ele gasta tempo, perde energia, e os benefícios que a decisão, que a boa disposição vai levando para ele, como foi nesse caso ao fazer o dever. Inclusive, eu tenho o próximo passo já, hein? Vou trazer para vocês. Eu encontrei esse livro aqui, ó, Preguiça Não Mora Mais Aqui. Vocês conhecem? Gente, livro, olha, todo ilustrado, muito fofinho, cheio de surpresas aqui. Eu fui dar uma folheada, cheio de umas surpresas aqui, acho que os meus filhos vão adorar. Esse é o próximo passo. Tá vendo? Inclusive, esse livro, eu vou pedir aí a produção, depois vai colocar, né, o site ali da editora Lire, e quem quiser viver, se é que alguém vive, né, algo parecido com um filho que tem esse pensamento da preguicite, mas pode ser que ajude, né? Pode ser que ajude. Eu sinto que, assim, a imagem que eu faço de um ser humano, né, é aquele ser humano que é ativo, que aprende a pensar e que quer atuar na nossa sociedade de uma forma ativa para ajudar. E a preguiça não cabe, né, nesse ser humano. Realmente é algo que eu sinto que a gente tem que ir
cultivar essa decisão, essa boa disposição, essa alegria, esse gosto por fazer as coisas, né? Mas, ô Davi, seus filhos já com encaminhamento aí profissional, que você contou, né? Como que você observa os resultados dos trabalhos que você está fazendo, esse plano de evolução que você fez para eles? Qual foi o resultado de tudo isso aí na vidinha deles? Olha, boa pergunta, viu, Natália? Essa questão da profissão, eu realmente mencionei aí sobre a vida dos meus filhos, né? Mas eu aprendi algo, tenho aprendido e continuo ainda exercitando, mas logo que eu iniciei meus estudos filosóficos, com 30 anos de idade, quando eu ingressei na fundação, eu observei um aspecto que eu resumiria assim numa frase: a profissão é meio e não fim da vida. Isso impactou muito a minha vida. No início, eu não compreendi com toda a sua clareza e extensão, né? Como assim? Profissão é meio, não é fim. Mas eu pude ir compreendendo, porque eu dediquei muito à minha profissão. Estudo, escrever artigos, parte científica, meus pacientes, não é? Mas eu pude também equilibrar muito a minha vida familiar, social e ter muito tempo para os meus filhos. Isso foi um ganho extraordinário. E eu fui exemplo disso porque eu estive muito com eles, para passear, levar ao parque, festinhas, enfim, fazer viagens. E isso surgiu, assim, em muitos momentos nos quais eu podia estar levando grandes conceitos para eles, né? E sobre a profissão, como eu te falei, eles observam hoje que a profissão é importante, eles dedicam com zelo aos estudos para encaminhar, estão felizes até o momento, cada um me parece que encontraram, né? E o mais interessante é que essa questão do equilíbrio da vida profissional com a vida de relação é que permite dedicar não só os outros aspectos da vida, e a vida espiritual, como você trouxe, né? Então, vou citar aqui, assim, dois exemplos extremos que nós vemos no mundo de hoje. Existem pais que se preocupam excessivamente com a profissão. Então, colocam os filhos, assim, no colégio mais rígido, que exige muito estudo, e os filhos, às vezes, são impulsionados a só estudar seu primeiro, passar no Enem, ou passar na faculdade, formar logo, ganhar dinheiro, não é isso? E ainda tem aqueles também que são mais preocupados com esse assunto, né? E, às vezes, uns filhos são mais capazes, não tem que preocupar mesmo. Mas eu vejo que isso, para mim, impactou, porque eu pude dedicar um tempo grande da minha vida, e continuo dedicando, a esse aperfeiçoamento. E eu posso também dedicar isso de forma que, eu vou dizer, nós estamos aqui na Terra para evoluir, para ser melhor, não é? E a profissão pode cumprir esses objetivos. É algo nobre, e o fato de estarmos felizes na nossa profissão é muito importante, porque nós passamos grande parte da vida nela, não é isso? Então, eu vejo que, para cumprir com esses objetivos, nem sempre é fácil. Ainda mais no mundo hoje, que nós vivemos aí eu diria, um materialismo selvagem, né? Esse consumismo desenfreado. O mundo hoje está impulsionando a consumir, a olhar para fora, e com o estudo da logosofia eu pude olhar mais para dentro e está ensinando meus filhos a olhar para dentro também. E isso é muito importante para a formação do caráter como ser humano e buscar outras vetas na vida, não é verdade? E você, o que você diria aí sobre Olha, isso? Davi, uma convicção eu posso dizer assim que eu tenho mesmo. Essa convicção é de que a existência não se limita a comer, a dormir e a trabalhar. Apesar de gostar muito de trabalhar, adoro o que eu faço, né? Sou professora, adoro. E eu adoro comidinhas gostosas, adoro. Mas realmente não se limita, a vida não se limita a isso, né? E as perguntas que eu sempre me fiz, até desde adolescente, por que existe o ser humano? Tão diferente do animal, dos animais. Por que foi dado a nós a oportunidade de sermos conscientes do que pensamos, do que sentimos, dos erros que nós cometemos, e até mesmo nos é dada a prerrogativa de nos redimirmos, ou seja, de corrigir os próprios erros. Gente, essa oportunidade que nós temos, essa prerrogativa de errar e corrigir os erros, identificar a causa de um erro e corrigi-los. Eu me recordo quando eu percebi isso, né? Quando eu percebi, me senti assim tão mais segura frente à vida, né? Tão estimulada para querer identificar meus erros, sabendo que eu podia realmente, né? E isso vem de você, né, Natália? A gente identificar dentro da gente, a gente mesmo tem essa prerrogativa. Isso é muito legal, né? Bom, Se você precisar pedir perdão para os outros ou vir de fora, depende de você. depende de você. Depende de você fazer isso. É um trabalho fácil? Nem sempre, porque você identificar dentro de você é algo que está errado, que você precisa mudar, nem sempre é fácil. Mas ao fazer isso, saber que você pode fazer isso, né? Te dá uma alegria, né? Uma liberdade.
E ao sentir isso, eu vejo como um dever moral, como educadora, como mãe, já que isso faz parte da formação mesmo do caráter do ser humano, a formação mesmo de um ser humano melhor, né? Porque esse é o objetivo, um dever moral de passar esse conceito para os meus filhos. Então, certa vez, aí eu vou contar uma experiência, que certa vez os meus pais costumam ir lá em casa no sábado para fazer o almoço junto com os meus filhos, né? Minha mãe é assim, cozinheira de mão cheia, cozinha muito bem, e a minha filha gosta muito de ajudar na cozinha. Então, eles vão para a cozinha, fazem um prato, escolhem sempre o prato lá da semana que vem, né? Enfim, é uma festa. E nós todos na mesa de jantar, a minha filha começa a mexer ali na mesa, e uma mesa assim grande, pesada, minha mãe preocupada com ela, porque a mesa já estava ficando assim mais bamba, minha mãe faz um chamado de atenção à minha filha, e a minha filha não gosta, né? Fica triste, e começa chegou até a falar com a vovó, não gosto da vovó, não quero a vovó aqui, fica triste e vai para o quarto. Clarice, ela costuma, quando ela fica assim brava e triste, ela costuma ir para o quarto, fica um pouco, e depois sai, volta feliz, e foi o que aconteceu. E aí, à noite, eu com ela, né, no quarto, ela fazendo algumas anotações, num caderninho que ela tem de anotações, ela tem já esse hábito, e é um hábito que eu também tenho, né, que eu criei, na verdade, esse hábito, aprendendo algumas técnicas, com o método logosófico mesmo, a importância da gente ir fazendo algumas anotações sobre o que acontece conosco, no nosso mundo interno. Pensamentos, sentimentos, nossos esforços. E a Clarice, já começando, né, a criar esse hábito, ela estava lá anotando exatamente essa vivência que ela teve com a avó. E ela chegou para mim e perguntou, mãe, ainda não, eu sei que tem um pensamento aí que não foi bom, mas eu não consegui identificar ele ainda. E aí ela ficou assim olhando, sabe quando a criança começa a olhar para você assim, você está vendo que ela está lá pensando, refletindo, né? E aí eu olhando aqui, assim, vou deixar esse momento para ela viver, né? E aí ela, de repente, ela olha para mim com os olhinhos brilhando e fala, eu acho que foi ingratidão. Oh. E aí ela escreveu, né? Hoje bonitinho, né? Dizer, uma criança de 6, 7 anos, né? Identificando, não seria isso um princípio que dê a chance para ela corrigir os seus erros, o princípio de acerto? Uhum. E eu sinto que isso é muito grande, né? E vai formando realmente esse ser humano melhor, vai auxiliando na formação do caráter desse ser humano. É um trabalho, né? É um trabalho mental que vai formando. Gente, bonitinho demais. Mas conta aí, Davi. Olha, bom demais estar tendo essa conversa com a Natália. Bem, olha... Mas, Davi, você vai me contar aqui, seus filhos são adolescentes, né? Não, jovens. Então, assim, você me conta aí, como é que eu preparo os meus para essa experiência aí dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, tá? Natália, isso não tem receita de bolo, né? Se fosse fácil assim, não tem manual, mas a gente vai aprendendo. Mas algo que eu gostaria de dizer, que foi muito importante na educação dos meus filhos, é também cuidar para que eu estivesse educando a mim mesmo. Isso eu escutei também uma vez, quando eles eram muito pequenos, que educar filhos é educar primeiro a gente mesmo. E que o pai, inclusive, os pais deveriam se preparar até alguns anos antes de começar a ter os filhos, né? Eu achava que isso é exagero. Mas isso é uma realidade tão contundente, porque à medida que eles vão nos observando, vão crescendo, eles reproduzem muito aquilo que a gente passa para eles, seja coisas boas ou ruins. Então, quanto mais elementos de valor, porque o exemplo é o que fica. Não tenha dúvida que isso eles absorvem assim com uma facilidade extrema, né? Uma facilidade muito grande. Então, eu pude, assim, nessa questão da estratégia dos meus filhos, desde pequenos, criar ambientes, assim, momentos, o café da manhã nos finais de semana, e eu trabalhava, assim, grandes conceitos. Conceito de amizade, conceito, por exemplo, de grandes sentimentos, de respeito, e o tempo todo eu sempre estava buscando levar isso para eles, né? E vou dizer para você que eu também os estimulava a falar. Como é que está na escola? Como é que isso passa assim, com seus coleguinhas? E eu vou dizer que eu não falava só desses conceitos, dos grandes também relacionados a Deus,
leis universais e até morte. Porque são temas que muitas vezes são tabu, né? A pessoa, não, mas vai falar disso com a criança? Como que eu falava isso? Eu me recordo que todos muito pequenos ainda na mesa, eu recordava, por exemplo, do meu pai. Nenhum deles conhecia meu pai em vida, ele faleceu antes deles nascerem. Mas a presença do meu pai era tão viva, eu citava os exemplos, o legado do meu pai, dos bons princípios, até o jeito de passar a manteiga no pão, do jeito que eu dobrava, sabe? O pai dobrava o pão no meio assim, e eles falavam assim, ah, pai, faz igual do vovô Macir. Então, até hoje, o meu pai é uma figura, uma pessoa viva no nosso ambiente, no nosso lar, não é? Então, eu vejo que esses conceitos podem ser passados. E, para eles, assim, eu fiz questão de evitar que tivessem muitas crenças e tivessem muitos temores, por exemplo, com relação ao inferno, né? Que Deus castiga, que vai ter o que? Caldeirão. Quando era pequeno, eles se perguntavam sobre isso, se existe inferno. E eu pude proteger dessas imagens, que são, assim, terríveis, né? E paralisam até a mente da criança para pensar nesse alcance maior da vida espiritual. Então, eu digo que esse preparo interno, ele continua, não é? E é um aprendizado constante. Hoje eu sou pai de filhos jovens, não são mais crianças, mas eu continuo aprendendo e tentando levar elementos para eles, sabe, Natália? Ô, Davi, e coloca a gente em xeque mesmo, né? Porque se você fala lindo e não está na sua vida, não realmente não vai adiantar. Você Essa tem que questão do ter, exemplo, né? Não a questão do analisar a exemplo, conduta, surte efeito contrário. exato, Não né? E você perigo. tem que ter o recurso, ele tem que estar na sua vida e você ainda tem que saber como levar isso para a criança, né? Ou para o adolescente, enfim. Clarice, minha filha, quando ela era pequena, ela às vezes fazia birra, sabe aquelas birras? Não sei se os seus filhos fazem, não sei se os que estão em casa fazem, mas minha filha fazia em diversos momentos. E eu costumava falar assim com ela: filha, troca esse pensamento de birra por outro. Esse pensamento é feio. E a birra continuava, né? Continuava. E eu, certa vez, num desses momentos, né, de birras, eu falei de novo. A gente é repetitivo, né? Não, acho que vocês não são, não. Acho que é mais de mãe, não sei. A gente é repetitivo. E aí eu continuava falando a mesma coisa, né? Não adiantava, né? Porque a birra continuava. Filha, troca esse pensamento de birra, ele não tá bem, não é um pensamento bom e tal. A mesma ladainha. Aí eu fui pro quarto dela, ela estava lá, né? Depois daquele momento de birra. E aí ela ainda com os olhinhos, ainda em lágrima, ela me solta uma pérola. Uma pérola. Ela chega para mim e fala assim: mamãe, mas eu não sei fazer isso. Você me ensina? Olha. Ô, gente, naquele momento, né, olhando para aquele rostinho infantil ainda, né, de lágrimas, ver aquela menininha, ela tinha 3 anos. Aquela menininha de 3 anos tinha me dado uma lição. Como é que eu posso exigir dela que ela faça algo que eu não ensinei? Olha. É a mesma coisa eu falar assim: filho, você tem que ser boa, viu? Tem que fazer o bem. Como? Ensino como? É assim? Então, aí eu cheguei para ela e falei assim: filhinha, na nossa mente existem vários pensamentos que conversam com a gente. Tem alguns que são bons, mas tem muitos também que não são bons. E que muitas vezes nos mandam fazer coisas que depois a gente pode arrepender. Um deles é o pensamento de birra, que manda você desobedecer a mamãe, que manda você chorar, ficar triste. Não é isso, Ela? Então, nós vamos trocar esse pensamento. Então, a mamãe aqui, ó, vai te dar aqui 5 dedinhos. E cada dedinho da mamãe vai representar um pensamento. E aí você vai escolher um para você trocar. Então, você pode escolher o pensamento de ir lá brincar com seu irmãozinho. Ou você ir lá lanchar com a gente aquele pão de queijo quentinho. Ou você pode desenhar, fazer um desenho lindo para a vovó. Pode ir lá dar um beijinho no papai. Pode ir lá dançar, vamos dançar uma música com a mamãe? Então, escolhe o pensamento que você quer. Aí ela pegou lá um dos dedinhos, né? Saiu feliz do quarto e saiu do quarto para brincar. Gente, uma criança, ela tinha 3 anos de idade. Olha, que coisa, né? Já com a possibilidade de identificar alguns pensamentos e poder fazer uma troca para o bem dela. Hoje a Clarice tem 7 anos, ela já não faz essas birras mais, né? Mas claro que ela tem os momentos dela, né, de tristeza, os momentos que ela fica mais nervosa. E aí ela vai para o quarto dela e algo ela faz lá.
Um trabalho mesmo mental, porque ela pode estar muito nervosa, mas ela quer o momento dela, em que ela fica sozinha com ela mesma, e aí ela não quer a presença de ninguém, algo ela faz ali que ela sai do quarto dela feliz. E aí, outro dia, minha mãe chegou no quarto dela, querendo, assim, né, diminuir o tempo ali, né? Tempo da reflexão dela. Reflexão dela. Para ela chamar ela para ela brincar, ficar feliz, né? Aí a Clarice falou assim, não, vovó, ainda não. Ainda não, não terminei de elaborar o pensamento. Mas interessante. Mas, Natália, sobre birra, a gente está chegando no nosso final, mas eu quero contar rapidinho também uma situação que eu vivi. Você perguntou se filho adolescente dá birra. Birra adulto costuma dar, né? Não sei. Mas a minha filha, quando tinha uns 13 anos, um dia ela estava numa birra, trancou dentro do quarto, e para tirar de lá, não tinha jeito. Eu tinha que arrumar um recurso, né? Sutilmente, fui lá e falei assim, olha, como era aniversário da minha esposa, disse, olha, eu preciso de sua ajuda, vamos comprar um presente para a mamãe. Aí consegui tirar do ambiente, em primeiro lugar, né? De dentro de casa, dentro do carro, mas ela foi olhando pela janela assim para fora, sabe? Não falava. Foi até chegar no shopping, ali no Boulevard, desceu, mas continuou, sabe? Estava assim, bem firme o pensamento lá. Mas aí depois de andar um pouquinho, perguntei se ela queria alguma coisa, aí ela animou com sorvete. Aí eu fui lá, compramos sorvete, ela estava assim, deliciando com sorvete e esqueceu, né? E aí eu pude fazer algo que eu vou trazer aqui para quem nos escuta. Já que a gente está falando da espiritualidade humana, na sua parte mais elevada, na sua concepção espiritual, eu queria perguntar para ela quais eram as coisas que agradariam o físico, que é o sorvete, o que mais, mas sutilmente eu incluí na pergunta o que agradaria o espírito. Isso é uma pergunta um pouco sofisticada, talvez, para a faixa etária dela. Mas aí eu perguntei, filha, o que você gosta muito de fazer? Me fala 3 coisas. Porque na logosofia, o Pecote nos diz que nós devemos, entre 5 coisas que agradam o físico, nós devemos fazer 5 que agradam também o espírito. E aí ela pensou, não quis falar, depois assim, papai, lembrei de uma coisa. Assim, o que foi? Ah, papai, eu adoro dormir. Ela com aquela carinha, né, chupando sorvete, e eu falei assim, filha, isso é legal, também gosto muito de dormir. Mas tem uma coisa que eu gosto mais ainda, sabe o que é? Acordar. Ah, é, sim, acordar. Por quê? Quando eu acordo e abro os olhos, eu tenho um dia pela frente, eu estou vivo. Eu posso agradecer a Deus de estar existindo, de ter essa compreensão da vida, da família, de um grande tesouro que eu tenho, inclusive você, que é essa filha linda, maravilhosa. Aí dê um abraço nela, um beijinho. Então, nesses momentos lúdicos, a gente tem uma oportunidade de estar levando os filhos, né? Com afeto, com essa parte sensível. É uma forma que nós temos de abrir esses canais, muitas vezes, da mente, que ficam enterrados. Então, para evoluir, Natália, essa parte da sensibilidade humana, ela precisa ser cultivada, não é verdade? Mas é isso. Então, nosso tempo já... Já estou aqui, se desculpa o entusiasmo. Mas a gente podia falar muito, né? Ah, pois é, mas nós vamos ter uma próxima, né? Vamos fazer a 2.